Olá a todos, bem-vindo e obrigado pela companhia em mais um tutorial. Eu quero falar hoje aqui a respeito de um objeto que é interessante para a gente construir aqui animações a partir das suas estruturas. Trata-se dos armatures, que são objetos que vão permitir a gente gerar animações, transformações de um objeto junto à área. Eu vou falar um pouquinho sobre o rigging, que é um processo de construção dessas armaduras para fazer esse controle aí junto aos objetos, tá? Para isso eu vou usar a versão 3.2.2 e vou dizer a vocês que eu não sou nenhum profissional, nem tenho um bom aprofundamento sobre este objeto. Vou apenas esclarecer a vocês sobre o objeto para que vocês entendam por onde começar aqui junto ao Blender. A partir daí, vocês podem pesquisar em outros canais ou até mesmo junto à internet informações mais avançadas sobre esse recurso. Vamos começar. Eu tenho um objeto cúbico aqui, eu vou estender esse cubo selecionando, usando o SZ. Vou trazer esse objeto mais para cima ativando o Move. E para eu poder fazer uma animação interessante com esse objeto aqui, eu posso explorar ele entrando no modo Edit Mode. Vocês vão ver que ele tem uma estrutura bem simples, tá, pessoal? Então, aqui no modo sólido, eu vou aplicar no objeto a condição de subdivisão. Então, clico com o botão direito do mouse, faço uma subdivisão na malha, e para dividir mais essa malha, eu vou usar aqui um número de cortes maior, vou deixar ela aqui em 30. Eu consigo fazer uma melhor subdivisão aqui na malha. Eu vou só ocultar a lâmpada aqui para não atrapalhar. Vamos voltar a Object Mode. Um fator fundamental para a gente utilizar esse tipo de objeto, que é denominada de armadura, é saber a posição em que se encontra o cursor 3D. Aqui onde estiver o cursor é onde nós vamos adicionar o objeto. Usando aqui o menu Add, eu posso também com o cursor na área utilizar o atalho Shift A, tá? É a mesma coisa. Eu vou adicionar o objeto aqui, ó, que é chamado Armature. Ele tem alguns formatos aqui e nós vamos usar para construir essa armadura os ossos. Então eu clico aqui em Single Bone, ele vai gerar um ossinho justamente onde está aqui o cursor 3D, e para a gente poder enxergar essa armadura, com o objeto já adicionado e selecionado, nós vamos vir aqui nessa guia chamada Object Properties. Vamos abrir a opção de Viewport Display e vamos em Viewport Display ativar o InFront. Aí vocês vão começar a ver o ossinho dentro da malha. Imaginem vocês que a malha é uma pele e esse ossinho aqui é como se fosse a nossa estrutura esquelética do objeto. E a gente pode selecionar esse objeto aqui, ó, usar a tecla G. Percebam que o objeto é livre. Vou dar o ESC para sair. Seleciono a malha. Percebam que a malha é livre. Agora, para eu criar uma animação básica com essa armadura aqui, vocês notem que ela está aqui formada, ó, como armadura na coleção, porém, se vocês abrem, ela tem um objeto, se vocês abrirem aqui a armadura, que é o osso, que vai construir a armadura. E a gente pode, com esse osso selecionado, entrar no modo Edit Mode, clicar fora. Aqui eu tenho duas opções, tá, pessoal? Eu posso selecionar essa parte de cima aqui do osso, usar a tecla E de Extrude, o Z, e empurrar, ele gera um osso aqui, ó, como se fosse a extrusão desse osso que está embaixo. Posso novamente usar o E de Extrude e gero outro osso, vou usar o eixo Z aqui para fixar, e tenho três ossos aqui, que se eu voltar para Object Mode, vocês vão perceber que eu seleciono eles, qualquer um deles que eu selecionar e usar a tecla G, ele vai movimentar os demais ossos que eu criei, mas eles não movimentam o objeto cubo que eu transformei num retângulo, que seria a pele da nossa estrutura aqui de animação. Se eu entro com esses ossos aqui no modo Edit Mode, eu posso selecionar qualquer um deles clicando com o botão esquerdo do mouse e posso rotacionar apenas o osso que eu selecionei. Ele se baseia nessa movimentação que vocês estão vendo.
Se eu selecionar apenas aqui a cabeça do osso, aqui é a base, aqui é o corpo e aqui é a cabeça do osso, e uso a rotação, repare que eu tenho uma rotação desse osso diferente em relação aos demais objetos. Agora, o que é que eu preciso fazer para poder gerar um efeito de transformação dessa estrutura junto aqui à nossa malha? Bem, eu volto lá na Object Mode, lembrando a vocês que para poder sair do modo Objeto e o modo Edit, eu uso a tecla Tab. Então, eu alterno entre o modo Object Mode e entre o modo Edit Mode, tá, pessoal? Então, voltando ao Object Mode, um dos recursos que eu tenho para poder criar uma estrutura de movimento aqui no objeto é eu selecionando a malha, e aqui eu posso, com o Shift pressionado, a seleção das estruturas de ossos que eu criei aqui, que é a nossa armadura. Aqui eu uso o atalho Ctrl P, e no parentesco eu posso utilizar essa opção aqui, Automatic Weights. Quando eu seleciono, eu vinculo essa estrutura junto a essa ossada. Agora, se eu selecionar os ossos, que são os pais, porque eu selecionei por último, eu movimento toda a estrutura. Mas se eu seleciono a estrutura e uso a tecla G, ela é independente dos ossos. Aí vem um fator bem legal para a gente entender como funciona o procedimento, a animação desses ossos. Por onde é que eu posso fazer essa animação dos ossos? Eu posso simplesmente selecionar o conjunto de ossos, que automaticamente esses ossos estão, na medida que eu usei o Extrude, um coligado com o outro por um grau de parentesco. Então, quando eu entro no modo chamado Pose Mode, que pode ser alternado usando a tecla Ctrl Tab, veja que eu entro aqui em cima no modo Pose Mode. Aqui eu posso selecionar qualquer osso. Quando eu dou a rotação, veja que ele modifica a estrutura da malha a partir daquele osso que eu selecionei. Se eu seleciono a de baixo, ele movimenta a de cima e mantém-se preso a de baixo. Se eu seleciono o último ossinho aqui, veja que ele movimenta toda a estrutura. Nós vamos dar o Ctrl Z para desabilitar toda a nossa condição que nós tínhamos feito anteriormente. Vou usar aqui a seleção da malha e percebo que ela está livre agora. Nós vamos entrar no modo chamado Edit Mode. Eu vou adicionar aqui, clicando fora, um objeto que vai ser o objeto Monkey. Shift A, Mesh. Então o que eu vou fazer é ativar o Move e vou colocar essa macaquinha mais em cima aqui, Com ela selecionada, eu vou voltar aqui para Object Mode e temos aqui, a cabecinha da macaquinha. Se eu selecionar a macaquinha e tentar fazer uma rotação, eu faço na estrutura por um todo, porque ela é uma estrutura só. Como é que eu poderia fazer para movimentar essa macaquinha de forma independente dessa malha que aparece aqui? Selecionaria, no caso, a estrutura óssea, voltaria no modo Edit Mode, vou usar aqui o Scroll e o arraste de área. Aqui eu vou selecionar essa pontinha desse osso. Vou usar a tecla G, Z para poder empurrar ele um pouquinho para cima, deixar ele aqui. E aqui eu vou criar uma outra extrusão dessa cabecinha do osso. Usando a tecla E, vou estender para cá. Eu tenho um quarto osso aqui. Volto para Object Mode. Então agora eu vou selecionar a malha por um todo, que abrange o quê? O objeto retangular mais a cabecinha que nós adicionamos lá no modo de edição. Eu vou selecionar a estrutura óssea usando o Shift, vou usar o Ctrl P e vou usar o Automatic Weights. Agora, se eu entrar no modo Pose Mode, posso vir por aqui por cima, tá, pessoal? Se eu selecionar o ossinho de cima, repare que ele vai movimentar apenas a cabecinha do objeto. Se eu quiser rotacionar pelo eixo Z, com ele selecionado, usar o RZ, e olha que eu movimento a cabecinha do objeto. E com isso, eu posso criar uma animação aqui através do Pose Mode na nossa timeline. Como que eu posso fazer isso? Digamos que do frame 1 até o frame 100, eu vou usar apenas 100 frames aqui na animação para facilitar. Eu quero fazer a movimentação da cabecinha do objeto. Aqui no frame 1 eu seleciono e vou usar aqui a tecla I
e vou inserir uma chave de animação Location Rotation. Notem que aqui, ó, onde tem o Bone Properties, vai aparecer as ações que eu fiz de animação em Location e Rotation, tá? Eu quero aqui no frame 100 que o boneco, na cabecinha, que é esse osso de cima, use essa rotação aqui, ó, R, Z, e faça esse movimento. Repare que lá, ó, na barra da direita, as rotações vão estando sendo modificadas em decorrência do osso. E vou usar uma RX também, ó, para fazer esse movimento, essa inclinação. Clico para fixar e com o cursor na área uso a tecla I, Location Rotation. Clico aqui na animação, vocês vão ver a cabecinha do objeto, ó, se movimentando. Agora, digamos que eu queira também, nesse intervalo do frame 40, utilizar uma movimentação de dobra desse osso do meio. Então eu seleciono ele aqui, vou usar até esse ponto a posição do objeto nessa condição que vocês estão vendo. Olhem para cá, tá, pessoal, para essa barra de transformação. Quando eu usar o cursor, clicar a tecla I, eu vou inserir uma chave Location Rotation. Veja que tudo ficou aqui, ó, com um tom verde claro, mas nós vamos mudar isso, porque nós vamos precisar utilizar uma outra chave. Eu vou aqui no frame 90, fazer o seguinte, uma movimentação de rotação desse osso, usando RX. Olha que eu faço uma curvatura interessante, a rotação lá na barra de propriedade vai alterar, e vou, com o cursor na área, tecla I, Location e Rotation. Agora, se eu der a animação do passo 0 e quiser desabilitar a visão desses ossos, eu simplesmente volto aqui, tanto faz. Posso vir aqui, ou posso selecionar, ó, esse bonequinho aqui, que é o Object Data Properties, vir aqui em Viewport Display, posso desabilitar também em front aqui, tá vendo? Os ossos vão desaparecer. Agora vocês dando o play vão ver uma animação, ó, simples, onde eu tenho os ossos interferindo aí no processo de animação junto à malha. Isso é só para dar ideia a vocês do que os Armatures nos possibilitam fazer aqui de forma prática e simples, e vocês podem se aprofundar, estudar mais sobre esse recurso, porque é bem interessante para quem trabalha aí com animação. Sinto não poder abranger muito mais coisas sobre este recurso pela minha falta de aprofundamento, mas eu quero deixar vocês aqui cientes para que serve esse tipo de estrutura junto aqui ao Blender 3D.